Olá! Bom Bom dia, dia! Mário. Bom dia a Tu- todos. Tudo Tudo bem? bem? Tô bem, e Olha, você? graças a Deus, tudo bem. Ah, então. Primeiramente, quero agradecer sua presença aqui, o convite que eu fiz, você aceitou de pronto, como sempre, muito gentil, Ó, com e muito dizer que é uma prazer, honra né? tê-la aqui, já que você, para mim, é uma referência e é uma mentora e é uma amiga acima de tudo. Então, a gente fica muito feliz ter pessoas como você com a gente aqui no nosso grupo, falando um pouquinho com a gente, transmitindo e compartilhando um pouco da sua experiência, somando para a odontologia responsável, uma odontologia séria, ajudando a nossa classe. Muito Ah, obrigado. muito obrigada pelo convite, Mário. Uma alegria estar aqui, começando o dia falando de prevenção. Não tem jeito melhor, tem? Não tem jeito melhor. Somos suspeitos a falar, mas não tem jeito melhor. Não. Porque, sinceramente, eu falo isso com muito entusiasmo, porque eu acredito muito na odontologia preventiva. Não só porque realmente o que a odontologia preventiva é para a nossa classe, para a promoção de saúde, como também para o seu próprio negócio. E eu vivo isso há mais de 20 anos, eu tenho isso no meu negócio validado, então por isso que eu falo com muito entusiasmo, muita crença mesmo, e quero sim que os dentistas entendam o quanto é importante e o quanto é prazeroso trabalhar com odontologia preventiva. Eu Porque, falo que a odontologia preventiva, ela foca naquilo que é mais importante, que é a saúde do paciente no centro do cuidado, né? Então, quando você realmente tem esse discernimento do que é o objetivo da nossa ação, é claro que a gente lida com doença, a gente lida com sequelas, mas mesmo nesses momentos, a odontologia preventiva ela está ali para ajudar a gente a parar aquele processo que vai destruindo um sistema que deveria estar em equilíbrio. Então, eu falo que quando a gente tem esse olhar para o objetivo principal do cuidado, que é manter o equilíbrio, manter a saúde, dar qualidade de vida para o paciente, toda a prática muda, porque você passa a enxergar a sua ação com um objetivo muito concreto e que se aplica a 100% dos pacientes. exatamente, Maria Luísa. E é muito interessante ter você aqui, é um grande prazer para mim, porque você, para mim, é o maior nome hoje da odontologia preventiva no Brasil, e você alia a parte científica com a parte prática. Você não é a dentista pesquisadora apenas, você é da prática, é no mocho. Isso de muitos anos, muito mais tempo que o nosso trabalho, e isso é uma inspiração. Isso é para mostrar para os dentistas que estão presentes, tenho certeza que não precisa apresentar, é indispensável a sua apresentação, porque todo mundo te conhece, mas é importante ressaltar que a odontologia preventiva, assim como todas as outras especialidades, ela não anda sozinha, só a parte científica ou de Não. repente só a parte prática. Na Não verdade, faz sentido, né, não faz Mário? Eu sentido falo que nessa se a gente associação não desse aplicar mundo. ao cuidado de alguém, a ciência perde o porquê, né? Da mesma forma, a gente cuidar de alguém sem uma base científica, você está usando o paciente como cobaia. Então, eu falo que você não tem como fazer uma prática bem correta, ética, sem aliar ciência e colocar aquilo a serviço, né? Na minha vida toda, eu tenho muito orgulho de falar que eu faço aquilo que eu proponho, né? Então, desde que eu comecei esse caminho na odontologia preventiva, na manutenção preventiva, eu nunca dissociei essas duas coisas. Eu estou sempre buscando me pautar pela ciência, e eu acho que isso é respeito ao paciente, mas eu também não estou falando sem colocar aquilo na mão, né? Eu sofro as dores do dentista. Eu tô todos os dias no mocho. Eu vou iniciar às 8h15 hoje no consultório com manutenção preventiva. Então, eu não estou propondo alguma coisa que eu fale assim, é lindo na teoria, mas que não se aplica à prática. Eu estou propondo alguma coisa que tem uma base de ciência sólida para
cuidado de um paciente que merece essa ética, mas que é viável para o dentista do ponto de vista de prática clínica, né? Nós merecemos ter uma prática clínica que nos permita viver com dignidade. E a manutenção preventiva, ela alia isso. Ela alia um serviço de qualidade ao paciente, mas ela também me dá a chance de viver do meu trabalho. Eu falo que eu me formei para ser dentista. Eu me formei porque eu gosto do mocho, mas eu também tenho que sobreviver daquilo que eu faço. E eu não tenho dúvida de que isso é extremamente viável, porque é o que eu faço todos os dias no meu consultório. Isso é muito interessante, a gente viver o consultório, viver realmente no mocho, porque a gente, como você disse, a gente sente a dor do colega, né? Nós sabemos o que o dentista passa, então não é aquela coisa da teoria. É muito bonito falar de odontologia preventiva, mas na prática funciona. E nós sabemos quais são as dores, quais são os desafios dos dentistas, porque nós vivemos isso há muitos anos, pessoal. Sim. Então eu entendo que sim, nem todas as universidades, nem todas as faculdades prepararam os dentistas para a odontologia preventiva de excelência. E por isso muitos dentistas ainda não acreditam e tentam partir para uma outra especialidade, imaginando que outras especialidades mais complexas, com maiores desafios, vai ser uma especialidade mais próspera. Eu sou implantodontista, sou protesista, tenho essa formação também, e afirmo para vocês que não tem como você fazer uma outra especialidade sem odontologia preventiva. É por isso que eu incentivo muito e bato na tecla que a odontologia preventiva é a base de todas as áreas. Até Ela tem que porque estar você, como ligada. implantodontista, sabe que um implante sem o cuidado posterior, ele é absolutamente fadado ao insucesso, né? Exatamente, A Carolina. gente vê os desafios. Agora, tem que ter uma mudança interna, Mário. Porque Isso. a gente, para ter essa postura de acreditar, ela não pode vir de fora para dentro. O dentista, ele tem que realmente fazer um exame de consciência em dois aspectos. Eu acredito que esse é o centro do meu cuidado, eu realmente acredito que isso é o mais importante. E segundo, eu estou me preparando adequadamente para essa prática. Porque se eu falar assim, cuidado preventivo é importante, mas se o paciente vem para o meu cuidado, eu não entendo que aquela consulta ela me dá possibilidade de diagnóstico o tempo todo. Eu não entendo que aquela consulta exige um preparo técnico. Eu não entendo que aquela consulta tem um momento educativo que me exige muito conhecimento. Porque se eu vou prescrever um dentifrício, eu preciso de conhecer esse produto. E o mais interessante é que o paciente, a percepção dele é de que o dentista sabe isso com o pé nas costas. Para o paciente, o dentista Exatamente. sabe tudo que está na prateleira. Ele sabe tudo de prevenção. O que a gente vê que não é a realidade. Muitas vezes o dentista ele estuda com profundidade outras áreas, ele faz N cursos de resina, ele faz N congressos de implantodontia, mas ele não para estudar odontologia preventiva. Ele exerce a odontologia preventiva com conhecimento da graduação. Ora, nem os dentifrícios são os mesmos. Então, a gente tem que entender que a ciência, do mesmo jeito que ela evoluiu nos implantes, ela evoluiu na odontologia preventiva. Então, quando eu falo hoje, eu posso fazer uma aplicação profissional de fluoreto em 1 minuto e aplicar água depois, o paciente pode tomar água, o paciente assusta. Por quê? Porque na graduação ele deixava 4 minutos e o paciente ficava meia hora sem lavar. Mas isso mudou. Assim como outros inúmeros conceitos também mudaram. Então, isso requer do dentista esse exame de consciência. Eu realmente estou valorizando a odontologia preventiva ou eu só quero que o paciente valorize, mas eu, no fundo, não valorizo? Né? Porque para eu me colocar para o paciente, eu faço o meu trabalho bem feito, eu sou preparada para isso e eu mereço ser remunerada por isso, eu verdadeiramente tenho que acreditar nisso, porque senão não convence. Perfeito, Maria Luísa. Eu adorei sua colocação, porque olha só que engraçado, coincidência. O meu curso ele começa justamente com a parte de mentalidade. E muitos dentistas, a maioria dos dentistas não entendem o que eu quero dizer.
autoconsciência, da autorresponsabilidade, e você se conhecer e realmente saber o que você quer. Saber que você formou, você é um promotor de saúde, você é um dentista antes de você ser um especialista. E quando eu entro nessa seara, é justamente para tocar nesse assunto que você falou. Porque se você perguntar para os dentistas em off, a grande maioria dos dentistas vão saber e vão falar para você que a odontologia preventiva é importante. Só que na hora do dia a dia, na prática, nem todos acreditam porque nem colocam na prática clínica dele. Então você vê que realmente eles podem até falar, ele externa isso aí, mas ele não vive a odontologia preventiva porque realmente ele não acredita fielmente o poder da odontologia preventiva. Eu não digo só para a parte técnica, que isso é incontestável. Eu acho que é inegociável a parte técnica, mas principalmente também para o seu negócio. O quanto isso vai ser importante, mesmo você não fazendo, às vezes eu sou um cirurgião e não quero praticar odontologia preventiva, mas eu tenho que ter responsabilidade de entender que eu tenho que ter a odontologia preventiva no meu dia a dia clínico. Então, Eu, na verdade, acho, sabe, isso, Mário, consciência. eu detesto cirurgia. Nunca gostei. Eu detesto endodontia. Nunca gostei. Eu nunca fiz. Porque se eu não gosto, eu não vou me dedicar com alegria. É claro que numa fase da vida a gente pode ter que fazer tudo, isso é um trilhar de caminho. Mas eu me permiti trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acredito. Então, eu me permiti trabalhar com a odontologia preventiva. E eu sempre falo para o meu colega, se você não gosta, delegue, porque alguém gosta. Né? E se você não gosta, você vai comprometer o cuidado. Ou porque você não se debruça sobre o que há de conhecimento naquela área, ou porque você, durante o procedimento, você não tem o entusiasmo para convencer o seu paciente de que o autocuidado é o centro. Então, se você não acha que a odontologia preventiva é para você, o seu paciente merece ter o melhor dessa área. Delegue para alguém que acha, sabe? Seja honesto com a especialidade. E se você gosta da odontologia preventiva, dedique um tempo a estudar essa área, para que você se prepare e tenha segurança de lidar com aquele paciente no dia a dia, porque os desafios são inúmeros, Mário. Desde o paciente de trazer questões sobre um produto que acabou de ser lançado na Itália e ele trouxe de viagem, porque eu tenho isso. Ele vai de férias, traz um dentifrício e manda para eu ver se ele pode usar. Eu tenho que ir me debruçar sobre aquela forma e ver se está tudo ok. Mas eu também tenho aquele paciente que está acostumado com um conhecimento preventivo na prática, mais ou menos. E aí, quando ele vem para mim, eu tenho que mostrar um cuidado diferente, para que ele entenda que meus honorários são diferentes por uma razão. E isso é um trabalho de todos os dias. É um trabalho que eu faço a cada atendimento. Porque, infelizmente, os pacientes estão acostumados a uma odontologia preventiva, que é uma limpeza. E a odontologia preventiva, ela é muito mais do que uma limpeza. Né? Então, a gente tem que provar isso a cada atendimento para o nosso paciente. Isso é perfeito também, porque é o que eu falo. A odontologia preventiva, pessoal, é o universo. Para mim, a maior área e a área mais importante, ela está ligada com todas as outras. Profilaxia, pessoal, a limpeza é uma parte da odontologia preventiva. Nós devemos entender que faz parte a odontologia do esporte, a sépide, saliva, a odontologia do sono. Então, na hora que você vai ver, é um universo de áreas onde e ainda está aberto esse campo, ao quanto de oportunidade que vocês têm para trabalhar dentro da odontologia preventiva. E aí vem o nosso desafio do dia a dia, porque é um campo muito amplo, é um campo muito aberto, mas nem tudo é viável na clínica. Então, muitas vezes você vê aí coisas de odontologia preventiva que vão surgir, a gente tem que estar antenado, mas a gente tem que entender que nem tudo é viável como um atendimento de todo dia, talvez ainda. Então, entra um olhar assim concreto, não utópico da odontologia preventiva. Porque muitas vezes eu vejo esse olhar utópico da odontologia preventiva. Então, a consulta tem tanta coisa
que ela tem que durar 5 horas e meia. A gente tem que entender que você vai olhar tudo e vai discernir o que se aplica àquele paciente e a um cuidado que vai fazer diferença. Porque não adianta eu colocar procedimentos na minha prática que não agreguem resultado. Eu tenho que entender que eu posso ter 1000 possibilidades de diagnóstico, de conhecimento, mas espera aí, o que é clinicamente relevante? Essa é a pergunta de toda hora. Do que está surgindo no conhecimento, o que vai modificar o meu resultado clínico? Porque se não vai modificar, Mário, por mais lindo que seja na teoria, eu não vou introduzir ainda. Porque eu estou tirando o tempo de alguma coisa que é importante. O meu tempo de consulta, ele é limitado, porque senão eu vou falir. Eu tenho que ser produtiva no meu tempo de manutenção preventiva. Então, naquela 1 hora e meia, que é o meu tempo de consulta, eu tenho um X número de procedimentos que eu vou colocar e que vão me trazer um impacto no resultado clínico. Ali eu tenho que colocar anamnese bem feita, exame físico bem feito, diagnóstico durante toda a consulta, procedimento clínico, orientação preventiva, que é o que de fato modifica o comportamento. Então, se eu começar a ampliar muito e querer colocar coisa demais, daqui a pouco a minha consulta está inflada de coisas que não modificam o resultado. Então, eu tenho que ter essa capacidade de falar nesse paciente o que é fundamental desse universo de conhecimento que existe em torno da odontologia preventiva. Para ele, o que vai impactar no que eu preciso que ele alcance clinicamente. E aí entra odontologia do esporte, odontologia do sono, mas o que naquele paciente vai fazer diferença? Com certeza. Eu acho que a preparação, que eu falo que a nossa base é a ciência, é incontestável, ela é inegociável. E eu vou lembrar aqui um pouquinho da nossa formação, como eu conheci a Maria Luísa, pessoal, foi no curso dela. Pessoalmente, né, já conhecia ela pela live do PV, e depois eu conheci ela pessoalmente no curso dela. E eu estou comentando isso sobre a formação base que o conhecimento traz o seu empoderamento na hora do discernimento das suas decisões. E quando eu estive com ela, eu entendi muito bem a parte da ciência, a parte científica, por exemplo, dos produtos dos oral care, dos dentifrícios. Eu julgo que eu aprendi a parte de dentifrícios, a composição com você e também com a Ana Cecília, ela acabou de entrar aqui. Agradeço muito a presença. E com vocês, Um abraço, que realmente eu aprendi a prescrever os dentifrícios e entendi também o quanto nos empodera isso, o quanto a gente consegue, com o conhecimento, nós estamos falando de um ponto, mas de vários pontos, para na hora saber o que realmente é melhor para esse paciente. Eu concordo com inclusive você o que não é funciona. muito inflado o nosso cenário. Não tem como a gente usar tudo no mesmo momento, senão a sua consulta de 5 horas. Né? Sim, Então, e outra coisa, a investigando, indústria de produtos de higiene oral, ela traz no rótulo, infelizmente, o que ela quer. Então, você vai ver dentifrícios, por exemplo, com substâncias que, de acordo com a ciência, não têm efeito clínico na redução de doenças. Aí você começa a prescrever dentifrício e tal. Porque ele tem esse componente que tem um potencial, que pode regenerar. Isso é raciocínio mecanicista errado. Eu vou prescrever produto de higiene oral e a minha resposta tem que ser: eu vou prescrever porque em estudos clínicos controlados ele reduziu doença. Ponto. Não é porque eu acho que o componente tal vai gerar uma regeneração da célula XY e isso vai melhorar a cicatrização gengival. Está errado. Eu tenho que prescrever com dados concretos de devolução de saúde. Então, a gente tem que ser muito rígida, Mário, nesses princípios, porque senão eu vou entrar num jogo de marketing de venda, que eu não quero entrar, porque eu sou profissional de saúde. O meu paciente confia em mim para eu falar: você vai usar o dentifrício X, porque eu preciso dele, essa ação que eu vou verificar em 6 meses. É isso.
Ele está confiando em mim que ele vai comprar esse produto porque vai ter um resultado mensurável no meu trabalho. Então, eu tenho, por obrigação, me preparar e eu me desafio todo dia nisso. Quando eu, Maria Luísa, leio um trabalho sobre um determinado componente, eu me faço esse questionamento. Esse componente realmente vale a pena o meu paciente investir nele ou eu estou caindo no marketing da indústria? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Porque quem está me pagando é o meu paciente. Então, eu devo a ele, no cuidado, a maior honestidade que eu puder, pautada em ciência. Então, é um desafio todos os dias, no momento da prescrição e, inclusive, no momento de decisões de procedimentos técnicos. Eu vou fazer uma aplicação profissional de fluoreto nesse paciente? Por quê? Vai me trazer algum benefício? Se não for trazer, eu tiro da consulta. Porque para que eu vou gastar produto, tempo? Para quê? Eu gasto com coisas que me tragam um resultado melhor. Então, quando você começa a se espremer, é um me espremer o tempo todo com conhecimento. Você começa a ver que o seu raciocínio vai ficando limpo, que o seu raciocínio vai ficando enxuto e que a sua consulta ela fica produtiva, porque você seleciona aquilo que realmente vai trazer um benefício clínico. Perfeito, eu concordo plenamente com tudo que você falou e acrescentando essa fala que você acabou de discorrer também para a venda, que quanto mais preparado o profissional está, quanto mais ele entende, quanto mais conhecimento ele tem, com certeza ele vende melhor. Com certeza ele tem uma abordagem, ele tem um acolhimento muito melhor do seu paciente. Então, na minha prática clínica, Maria Luísa, da mesma forma que eu vendo o implante, eu vendo a prevenção, eu vendo uma profilaxia. Eu não vejo que a implantodontia ou, de repente, a estética, a prótese, ela é mais do que a odontologia preventiva. O que eu percebo, a grande dificuldade dos profissionais é eles agregar valor, a percepção de valor dos pacientes. E eu acarreto isso, principalmente, primeiramente, pela percepção de valor do próprio profissional. Quando o profissional não acredita naquilo, realmente ele vai começar a falar limpezinha, ele vai começar a dar de brinde, ele vai começar a ter uma narrativa totalmente desproporcional realmente ao valor da prevenção. Ô Mari, vou te dar um exemplo pessoal e vou te confessar, sabe? Se você me der um bombom para vender, eu vou morrer de fome. Porque eu dou o bombom. Eu sou péssima. Mas no consultório, eu tenho tanta certeza de que o meu paciente precisa do cuidado, de que o que eu vou oferecer é tão importante que as coisas acontecem naturalmente. Porque, para mim, o que eu recebo, meu honorário, meu pai sempre fala, honorário vem de honra. E eu faço com tanto cuidado o meu trabalho que isso acontece de uma maneira fluida. Entendeu? Então natural, eu falo orgânica. assim, não é meu vender, porque tem gente que vende qualquer coisa, tem gente que é bom de venda, é nato da pessoa, né? Isso não é nato meu, sabe? Eu não sou uma pessoa da venda, do marketing, mas no meu consultório, eu tenho, aquilo para mim é sagrado, o meu trabalho é sagrado. Então, assim, eu acho que eu mereço tanto receber pelo meu trabalho que as coisas acontecem. Então, eu falo que é uma coisa que vem de dentro. O profissional, ele tem que acreditar que o que ele faz é maravilhoso, que o que ele faz é necessário, que o paciente precisa daquilo. Essa crença. A força vem da gente. Isso. Né? E aí acontece. Quando existe essa crença e existe o preparo baseado na ciência, eu digo que a venda é natural, Maria Luísa. Eu sei que existe muitos profissionais que ensinam a vender, técnica de vendas. Na minha fala, eu digo que a venda acontece tão natural, justamente por isso que você falou, que você acredita tanto naquilo e você sabe tanto benefício que você vai causar na vida do paciente, que automaticamente você falando da verdade, você já vendeu. É orgânico. Você não precisa forçar, você não precisa fazer nada. Isso é muito gostoso. Mas antes de tudo, é aquilo que nós falamos no início. O profissional precisa acreditar.
Ele precisa acreditar. Ele Eu já precisa acreditar. vi tantas situações, eu posso te contar assim, um livro de situações, porque, imagina, eu tenho 33 anos disso, né? E um dia me aconteceu de um paciente bater na minha porta. Ele já tinha feito uma consulta de manutenção comigo meses antes. E ele bateu na minha porta e ele entrou no escritório e falou, eu queria conversar com você. Eu falei, claro, vamos entrar. Ele falou assim, deixa eu te falar, tá na época de eu voltar. Mas eu queria te falar que eu vou pagar só X. Porque eu vi que é o justo aí no mercado. Aquilo para mim foi um soco. Entendeu? Eu falei para ele, falei assim, de jeito nenhum. Assim, com essa tranquilidade, de jeito nenhum. O meu trabalho, ele tem o valor dele. Eu só vou trabalhar pelo valor dele. Por quê? Porque eu posso fazer até de graça para quem precisa. Mas não era o caso. Ele já tinha experimentado o meu cuidado. E ele estava me julgando pelo preço da maioria. Então, ele não entendeu nada. Esse paciente, para mim, ele falou o seguinte, eu não consegui, naquela consulta, mostrar para ele a grandeza do que ele estava obtendo. Então, isso para mim é um desafio constante. Fazer com que o paciente perceba como é sério o que eu faço. Sim. Então, dali vem a confiança, a clínica formada, o retorno periódico, porque eu tenho que provar para ele que aquilo tem um propósito, que aquilo tem uma seriedade, tem um conhecimento. Então, talvez seja um desafio maior do que na implantodontia. Porque na implantodontia, ele vê o implante sendo Sim. colocado, que Uhum. marca mais importante, e o enxerto que você faz. É uma série de coisas que ele pega na mão, concreto, né? Na odontologia preventiva, ele compra um propósito de saúde que, na verdade, depende mais dele do que de mim. Eu sou uma tutora no cuidado, mas o protagonista é ele. Então, talvez seja mais difícil para a gente na odontologia preventiva É, construir essa ideia no paciente. Por isso que demanda tanto. Cada atendimento, eu me preparo para entrar nele. Porque ali eu vou ter que mostrar em 1h30 que vale a pena aquele cuidado e que vale a pena ele retornar. Porque não é uma cartinha que vai fazer ele retornar. Não é um lembrete que vai fazer ele retornar. É a confiança que ele tem no trabalho. é a consciência, né? Por isso que eu digo que Consciência. é muito importante a comunicação, a conscientização e a educação do paciente, para ele enxergar realmente esse valor. Porque não adianta você querer aplicar técnicas de venda, técnicas de retorno, as suas tentativas vão ser frustradas. E eu acho muito interessante, Maria Luísa, você compartilhar isso, porque os profissionais que estão assistindo vão poder enxergar que realmente é um desafio, mesmo para os profissionais mais experientes. Não Sim. acha que depois de passa um tempo, profissional mais experiente, 30 anos de formado, e não passa por isso? Olha que legal. Nós passamos por isso como vocês. E é legal a gente compartilhar que é um desafio que nós temos que entender qual que é a base do nosso negócio. Essa postura sua profissional e firme é pela sua consciência, porque você se conhece. Esse autoconhecimento é muito importante, porque senão você deixaria se levar por uma narrativa de um paciente e fazer o que ele quer. E na verdade não funciona dessa forma. Na verdade, ele não teve consciência, ele não está consciente do que realmente é o valor do seu trabalho, o valor de você como profissional. Porque acima de tudo, ele pode colocar o que ele quiser, porque a gente não comanda na atitude do paciente. Mas nós temos que ter em mente o nosso valor. Eu entendo que eu sou o protagonista do meu negócio. E eu sei que há um advento muito grande hoje na odontologia moderna sobre tecnologia, por exemplo, né? E isso eu quero conversar com você também, eu queria a sua opinião, porque eu vejo muitos profissionais hoje adquirindo aparelhos, adquirindo tecnologia, não só dentro da profilaxia, aparelhos em outras áreas também, como scanner, lasers, e o paciente, o profissional, ele quer se apoiar como se fosse uma muleta, que a partir do momento que eu adquiri um aparelho X, um aparelho premium, que é um investimento bastante alto, eu sou o melhor profissional. Então é importante também aproveitar a sua experiência, aproveitar o seu tempo de formação e a sua vivência clínica para mostrar para os profissionais
Como você enxerga esse cenário de hoje? Porque, na minha opinião, eu acho que o dentista, ele é o protagonista, ele sempre vai ser o protagonista. Por melhor que seja a tecnologia, eu acho que ela é bem-vinda. Eu acredito muito nas tecnologias, eu acho que ajuda muito, agilidade, segurança. Eu sou super a favor, tá? Quero deixar claro para vocês. Mas também eu sou muito democrático, Maria Luísa. Eu acho que sim, o recém-formado, mesmo com kit acadêmico, com muito capricho, muita responsabilidade e preparo, ele consegue sim fazer uma profilaxia digna, uma profilaxia joia de excelência. Tá? Essa é a minha opinião. Então, Mário, eu tenho uma posição muito firme, porque a odontologia preventiva, a grande beleza dela é ser democrática. A partir do momento que você considera a odontologia preventiva uma especialidade ou um tipo de ação que depende de equipamentos caríssimos, você está jogando por terra tudo aquilo que ela pode oferecer. Então, se eu trabalhar num posto de saúde e eu tiver uma escova de dente e um dente frício, eu faço miséria com o conhecimento que eu tenho. A prática preventiva, ela não parte da tecnologia. Eu tenho Airflow, eu tenho CombiTouch, não tem problema. Isso tudo faz parte se você pode. Mas não é assim. Eu vou começar a focar em odontologia preventiva. Então, eu vou comprar o aparelho para montar a minha estrutura. Não. Você vai montar a sua ação de odontologia preventiva. A partir daquele momento que você vai construindo sua prática clínica, você vai ver se o equipamento cabe. Então, você vai ver se cabe no que você cobra, você vai ver se ele vai modificar a estrutura do seu negócio a ponto de justificar a compra. Então, é uma decisão posterior. O que eu estou vendo é que as pessoas estão invertendo. É assim, eu quero fazer do meu negócio agora um braço de odontologia preventiva. Então, eu vou comprar equipamento A, B, C, D, X, Y, e aí eu vou começar. Não. Você vai primeiro mudar seu conhecimento, seu jeito de trabalhar, no sentido de eu estou pronto para atender com aquele material que eu tenho? Está fluindo? Depois, quanto que eu estou cobrando? Porque eu faço conta de tudo. Eu, na minha prática clínica, para colocar um aparelho, eu faço conta. Conta de quê? Cabe no que eu cobro? Vai mudar o meu jeito de atender? Então, o que eu digo é o seguinte: se você tem uma prática de odontologia preventiva caminhando, se você tem condição de investir no bom aparelho, um aparelho de jato, por exemplo, de qualquer marca boa, ele vai fazer diferença. Por exemplo, se você tem um paciente em ortodontia fixa, você fazer uma profilaxia com escovinha, taça de borracha, clinicamente é difícil. Então, quando você tem um equipamento de um jato que te permite uma rapidez no procedimento, é super confortável para mim enquanto profissional e é mais rápido para o meu paciente. Mas pode ser que no que você cobra lá na sua prática, você tenha que fazer com a escova de Robson e vai estar tudo bem. Até que você possa investir. Então, o equipamento ele não é o centro. O centro da prática preventiva é conhecimento e cuidado. Se você tem conhecimento e se você cuida daquilo que está no entorno do atendimento e do paciente que está no centro, você já tem uma prática preventiva. O que você vai incorporar de equipamento depois é o que vai te facilitar o procedimento, vai dar conforto. Aí você vai colocando o que você quiser. Isso aí, dentro de uma coerência. Porque eu tenho visto, e aí vou falar um negócio que é incômodo, mas a pessoa tem uma prática preventiva e serve na entrada um bolo de chocolate. Prática preventiva, a gente trabalha com educação e a gente educa com atitudes. Você não vai a um endocrinologista e a secretária te serve refrigerante na recepção. Então, por que eu vou receber um paciente com bombom se aquele açúcar fora da refeição principal é um dos trabalhos que eu tenho que fazer com ele de educação? Então, olha como a prática preventiva ela é muito mais profunda naquilo que a gente tem que raciocinar. O aparelho
é a cereja do bolo. O A parte. aparelho, bacana demais, mas ele entra para ajudar, ele não é o centro do trabalho. Ele é um coadjuvante, ele não é o principal. Eu já Com sabia da sua certeza. resposta, porque a gente compactua com a mesma ideia, mas é importante você posicionar e que os dentistas escutam isso, porque é uma das perguntas que mais me fazem. Qual aparelho que eu devo comprar? Mesmo recém-formado, né? Qual é a pasta que você usa? Eles são muito preocupados com o equipamento e Sim. com os insumos. Mas eu bato nessa tecla e tento orientá-los que o mais importante é o conhecimento, é a sua preparação, é a sua consciência, é a sua mentalidade, é ter clareza de quem realmente você é, qual é o seu propósito e que você quer, qual é a direção que você quer seguir. Eu acho que no princípio é isso, você partir desse princípio do que você quer para a sua carreira, para a sua vida e o quanto de energia que você vai investir. Antes de pensar em aparelho, antes de pensar na perfumaria, de clínica, por exemplo, estrutura e tudo mais, e eu fiz esse caminho e deu certo para mim, por isso que eu compartilho dessa forma. Então, antes de pensar em tudo isso aí, eu fiz a minha preparação como pessoa, minha preparação como profissional, minha base científica, e depois sim, eu comecei a poder investir e fui investindo aos poucos, e hoje eu faria tudo de novo, eu repetiria isso, porque deu certo, sabe? E eu percebo que os dentistas eles querem atalhos, e eu acho que não tem atalho. Não é porque eu vou comprar de repente um aparelho premium, e não preciso citar nomes aqui, mas eu não preciso comprar esse aparelho para poder me destacar no mercado e falar que eu sou o melhor profissional. Não, Não até porque concordo. aparelho por Não, aparelho, então o profissional, o paciente pode escolher qualquer um que tenha o aparelho que vai dar na mesma. Não é exatamente. isso. E eu Agora, falo outra isso. coisa que eu falo, Mário, ninguém compra um carro sem ir ver o carro, fazer um test drive. Gente, nós estamos falando de aparelhos de 60 mil reais. Pois é. Então, quando a pessoa me manda uma pergunta assim, qual aparelho eu compro? Eu explico os aparelhos, mas eu falo, você tem que ir ver, você tem que experimentar. Você está comprando um carro. Um Então, carro. como é que o dentista ele tem que entender isso? Você, para comprar um carro, você vê o que o carro tem, se ele te serve, se o banco é bom. Você compra um aparelho de 60 mil reais sem conhecer o aparelho. Né? Então, assim, a gente tem que ir tateando, mas pisando em terreno firme. É o que Eu eu acho falei. que Não fica na utopia, na ilusão de que a odontologia preventiva é Disney, porque não é, não. É trabalho que a gente faz todo dia e que você tem que fazer conta e que você tem que isso. ver o que funciona para a Pior. sua prática, porque a sua prática não é a minha prática. Isso Né? aí. Você está em outro estado, eu estou aqui em Belo Horizonte, cada um tem uma realidade. E a odontologia preventiva, ela serve a todas as realidades. Né? A beleza dela é essa. Então, Isso. você tem que ver para a sua realidade o que vai se adequar ao cuidado. Né? Se você está atendendo pessoas numa região que você pode cobrar o que quiser, puxa, compra todos os equipamentos, você vai ter o maior conforto para trabalhar, uma delícia. Mas se você está trabalhando e a sua consulta, o valor da sua consulta preventiva está apertadinho, escolha produtos que caibam no seu orçamento e que você ainda receba pelo seu conhecimento. Porque não adianta também ficar fazendo conta e a consulta só dá para pagar o insumo. É. Você tem que ser remunerado pelo seu conhecimento. Então, saber colocar isso no pacote, né? Porque é muito lindo a gente falar em odontologia preventiva. Tem realidades, Mari, que o valor cobrado é apertado. Eu sei. E ele tem que ser viável para o dentista. Então, a gente tem que ser justo. Com o valor X que você cobra, você é capaz de fazer uma boa consulta e viver bem do seu trabalho. Né? Ótima Adapte dica. à sua realidade. E é muito importante a gente comentar sobre isso, que nós, como formadores de opinião, nós somos responsáveis também em compartilhar nossa ideia e passar para o dentista alertando, chamando a atenção, porque a indústria já entendeu esse cenário e a indústria já entendeu o comportamento do dentista. Infelizmente, a indústria não fala só dentro da odontologia preventiva, a indústria, no geral, entendeu o comportamento do cenário do mercado e induz o profissional a pensar que se ele comprar o aparelho, ele vai se posicionar melhor, se ele comprar o aparelho, ele vai captar mais pacientes, se ele comprar o aparelho, o próprio aparelho já vai pagar por si só, enfim. Tem várias narrativas que a indústria emprega nos dentistas e muitos dentistas sem poder
investe, e infelizmente há uma frustração muito grande porque não acontece aquilo que a indústria falou. Então nós temos responsabilidade de alertar nossos alunos, nossos profissionais, nossos dentistas, que não é dessa forma. Como você mesmo disse, não é uma Disney, que eu vou comprar o aparelho e de repente vai acontecer Ô, uma Mário, e mágica. olha, Não é tão acontece a sério mágica, é que eu já trabalho. recebi várias vezes pergunta do profissional, isso não foi uma vez, não, foram várias. Maria Luísa, eu posso ter dois valores de profilaxia? Um com o aparelho X e outro sem o aparelho X? Eu falei, gente, isso para mim é igual você ter valor de extração de dente com anestesia e sem anestesia. É isso que você está propondo. Não existe Exato. isso. O procedimento, ele é um combo. Se você optou por usar o aparelho, foi uma decisão clínica. Eu faço uma consulta de manutenção preventiva, eu não sei exatamente o que eu vou fazer na consulta. Eu não tenho uma bandeja padrão de manutenção preventiva, porque eu não sei o que eu vou fazer. Pode ser que naquele paciente eu faça um resselamento de restauração. Pode ser que naquele outro paciente eu faça uma instrumentação, porque ele tem muito volume de cálculo, eu vou ficar mais tempo ali. A minha consulta preventiva, ela vale pelo que ela vai gerar de resultado, que é melhoria em saúde. Agora, se eu vou usar o aparelho, a escova de Robson, a taça de borracha, flúor, sem flúor, isso cabe a mim no momento da consulta. Então, a gente tem que tirar do centro o procedimento em si e colocar no centro o paciente e o resultado que eu tenho que obter. Exatamente. Concordo plenamente. E esse cenário é importante ter, o dentista ter essa clareza para a prática clínica dele. Porque não adianta nós fazermos essa live e de repente faz uma virada de chave na mente de algum profissional e a gente chegar aqui e falar que você tem que comprar um aparelho de 60 mil reais. Você sabe que não é a realidade nossa do Brasil, esse aparelho de 60 mil reais, 70 mil reais. Então eu falo assim, ó, essa live só esse comentário, só essa parte da live já valia estar na live aqui presente, porque você consegue colocar com esse raciocínio em prática hoje de manhã mesmo. Porque você vai entender que não é aparelho, não é produto, é conscientização. Sua primeiramente. Então, se você já conscientizou, se você conseguiu mudar sua mentalidade, entende que você precisa se preparar, que você precisa estudar e você vai ter uma moeda grande de diferenciação dessa forma, sem mesmo fazer investimento em aparelho nenhum, você já mudou o seu jogo. Você muda o cenário do seu modelo de negócio. Porque sim, quando você puder, nós somos super a favor de você investir, de você melhorar. Nós somos a favor. Mas muitas vezes não é o momento. Muitas vezes é o momento de você virar a chave dentro da sua mente. De como você vai acolher o seu paciente, de como você vai, qual é o tempo que você vai reservar na sua consulta. Se você não estiver preparado para isso, o tempo que você vai ter que se preparar para poder, de repente, fazer uma consulta de excelência, né? Olhando o cenário, de repente, doenças bacterianas, doenças não bacterianas, você vê que a odontologia preventiva é ampla. Será que você está preparado realmente para oferecer para o seu paciente essa odontologia? Só nesse ponto, se você virar essa chave, automaticamente você vai ter uma percepção de valor diferenciado do seu paciente. Seu paciente vai te olhar com outro olhar. E o equipamento, ele depois entra, Mário, ele entra com suavidade, sabe? O equipamento, ele depois ele vai encaixando na prática clínica, mas ele não me define, entendeu? Então, eu não sou melhor ou pior porque eu tenho equipamento X, porque eu uso o produto X. Porque eu não comecei com o equipamento X. E eu acho que o meu trabalho já era muito bom. Então, eu acho que essas tecnologias, que bom que elas vêm os aparelhos de profilaxia, vêm os scanners, tudo a gente vai agregando, vem a máquina fotográfica, mas ela não me define, entendeu? O que define a qualidade do meu trabalho é a seriedade com que eu faço o cuidado. A minha mãe acabou de sair de uma internação hospitalar e eu refleti muito que eu acho que as profissões de saúde estão se perdendo, sabe? O cuidado está sendo definido por vídeos de Instagram. Isso não é o cuidado. Quando você está numa posição em que você vê a doença e que você vê sua fragilidade, a finitude da vida,
você põe os pingos nos is e você vê que o cuidado é muito mais sério do que ele vem sendo colocado nas redes sociais. Então, eu acho que é momento de nós, profissionais de saúde, entendermos que nós estamos ali a serviço do paciente. Bem remunerados, bem valorizados, mas a serviço da saúde. Não a serviço da indústria, não a serviço do paciente. Afinal, nós formamos para ser dentista, né, Maria Luísa? Sim. Nós somos promotores de saúde. E é isso que o dentista está perdendo, está esquecendo que ele é promotor de saúde. Então, quando o profissional às vezes vai falar de odontologia preventiva, muitos têm até um receio de falar, porque ele quer falar que ele faz reabilitação, ele quer falar que ele faz tratamentos complexos. Mas mal sabe ele que os tratamentos básicos funcionam tanto quanto os tratamentos complexos, que há necessidade sim de intervir muitas vezes. Mas a verdadeira odontologia, a nova era, é ser não invasiva. Eu sei que nós passamos por várias eras, né? Desde a época de Schillingburg, quando nós tínhamos preparos não conservadores, porque na época era o que tinha. Depois nós fomos para preparos minimamente invasivos, suficientemente invasivos. Mas nós temos que ter em mente que o grande valor para os nossos pacientes é preservar a estrutura sadia. E quando nós temos isso em mente, nós somos promotores de saúde e devemos tentar, primeiramente, preservar a estrutura sadia, e nós temos recursos para isso hoje, o cenário muda, você começa a enxergar um valor verdadeiro do poder da odontologia preventiva. Sim. Ou muitas vezes, Mário, muda o cenário do negócio. Em determinadas circunstâncias, sabe, eu vejo que a gente ainda está de mãos atadas. Então, por exemplo, quando eu falo em cárie no adulto, cárie na criança, puxa, a gente tem 1000 soluções. Quando eu falo em doença não cariosa, desafios erosivos, nós não temos resposta ainda, a não ser a mudança do comportamento base, que muitas vezes é difícil. Como é que eu faço com um paciente bulímico em tratamento psiquiátrico em que a doença persiste? Eu vou resolver o problema do desgaste erosivo com o dentifrício? Mas não vou nunca, porque o fator causal ali, ele é muito mais forte do que qualquer resposta que eu tenha em produtos de higiene oral. Da mesma forma, se eu pegar um paciente geriátrico, um paciente oncológico, pode ser que a doença ela se sobreponha ao meu cuidado. Pode ser que com um paciente com Alzheimer, por mais que eu faça procedimentos preventivos, que a doença se manifeste, mas antes comigo do que sem o meu cuidado. Então, muitas vezes, eu não consigo zerar a doença. Eu vou minimizar o dano. Ou eu vou estar junto para estancar o dano. E isso é odontologia preventiva. Em qualquer estágio, ela está lá. Mesmo que eu não consiga impactar zerando manifestação de doença, ainda assim o cuidado preventivo é preponderante na prática clínica. Perfeito, Maria Luísa. E você usou uma palavra, usou várias vezes, eu também uso essa palavra, cuidado. Eu adoro essa palavra e isso funciona demais, porque a partir do momento que o paciente ele entende que você realmente está querendo cuidar, é muito mais que tratamento curativo. Você quer cuidar, muitas vezes passa por aquele momento, tratamento curativo, mas o paciente ele consegue perceber e sentir que você quer cuidar dele. É um poder muito grande, porque ele fala, nossa, eu encontrei um profissional que me acolheu, um profissional que realmente vai cuidar de mim. Os profissionais precisam entender o valor disso. Isso é um valor inestimável para um paciente que está carente, né? E a gente faz genuinamente, porque a gente realmente é um apaixonado por promoção de saúde, por odontologia. E dessa forma eu incentivo muitos profissionais a pensarem dessa forma. Faça uma reflexão sobre sua carreira, mesmo os mais experientes. Isso vale para todos, tá? Eu sou muito democrático, não só para os recém-formados, eu acho que vale também para os mais experientes passar uma reflexão. O quanto isso é importante, o quanto nós devemos e podemos mudar o cenário da odontologia brasileira. E nós aqui, como formador de opinião, precisamos incentivá-los a pensar dessa forma, porque é uma realidade. A Maria Luísa, você vê, do outro lado do país, no outro estado, eu estou em Cuiabá, Mato Grosso, e vivemos isso também. Eu acho que todo mundo é responsável por esse cenário atual. E nós devemos fazer nossa parte e introduzir essa mentalidade. O que a gente vive é isso. E é muito prazeroso para ambas as partes. Quando você realmente cuida do seu paciente, quando realmente você acolhe o seu paciente.
E o cenário da sua jornada e da sua carreira muda totalmente para com os tratamentos técnicos, que nós precisamos disso, por isso está associado com todas as especialidades, mas também para o seu negócio. Há uma associação. Obviamente, precisamos sobreviver, nós precisamos tocar o nosso negócio, então não podemos ser aqui, deixar de falar isso, de criar um tabu, falar de negócio, porque é importante o seu negócio para que você se sustente, para que você realmente fique de pé e faça uma odontologia cada vez melhor. Investir em bons cursos, investir em boas imersões, super apoio. E aqui também fica um convite para o curso da Maria Luísa, super recomendo, eu assino embaixo, fiz o curso, quero fazer novamente. É um tipo de curso que você precisa fazer várias vezes, porque há muita novidade, há um estímulo muito grande da parte da ciência, da parte prática, é a associação dos dois. Nós também temos um curso de Renovar, Maria Luísa já sabe disso, está lá na capa da nossa apostila, porque é uma das nossas referências, a Ana Cecília também que passou por aqui, e que realmente nós temos que ter essas referências, temos que ter essas inspirações, porque realmente é quem vive a odontologia preventiva. E é tão gostoso a gente compartilhar isso. Nosso curso ele fala um pouquinho mais amplo, a parte de soft skill, parte de comunicação, venda, gestão, marketing, mentalidade. Nós estamos junto com o André Kimura e também com o Paulo Vinícius Soares, mas eu acredito muito que os dois cursos se complementam, sabe? E dentro do meu curso eu falo do seu curso, eu falo, vocês devem fazer o curso Maria Luísa, é necessário fazer para a nossa formação base. Com certeza essa preparação de vocês, pessoal, vai mostrar outro cenário da realidade do seu dia a dia clínico. E dessa forma você faz uma odontologia melhor, uma odontologia mais motivacional, mais prazerosa, mais responsável, mais cuidadosa. Então eu incentivo muito a vocês a fazer o curso da Maria Luísa. E eu quero que a Maria Luísa também diga os canais que ela tem. Tem o Instagram, que todo mundo pode acessar. Muito conteúdo de valor, gratuito, pessoal. Então eu consumo o seu conteúdo. Obrigado por compartilhar tanto, Maria Luísa. Isso é muito útil para a odontologia, sabe? E além do Instagram, como é que faz para as pessoas que querem aprofundar, querem ter mais contato com você? Como é que eles fazem? Então, a rede social, ela entra na minha vida para divulgar o que eu posso, né, de conhecimento. Então, no Instagram tem um link lá, que é para os e-books gratuitos, um que eu fiz com meu pai, de manutenção preventiva, o outro com o professor Jaime Cury e professor Cassiano Rezin, sobre produtos de higiene oral. Isso é uma forma da gente dividir o conhecimento, esse conhecimento que é direito de todo cirurgião dentista que se forma, né? Eu estou sempre tentando responder aos directs, quem quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, para que a gente possa se comunicar. Fora isso, eu sou professora tempo parcial na UFMG, né? Eu não sou professora tempo integral, eu fico lá alguns períodos da semana, o resto eu estou no meu consultório, como eu falei, eu saio da live, vou trabalhar, vou fazer minhas consultas de manutenção preventiva, porque eu sou um clínico como vocês. Então, se quiserem trocar experiência, a gente conversa lá no direct do Instagram e mantém contato. Você é muito gentil, como sempre, Maria Luísa. Quero aqui agradecer, primeiramente, a você pela oportunidade de compartilhar seu conhecimento tão valioso e você sempre tão generosa com todo mundo, não só comigo, mas com a classe odontológica, com quem está próximo a você. Isso a gente sente mesmo, que é muito genuíno, muito do seu coração e que você é um dos seus propósitos, né? Compartilhar. Quero agradecer muita gente boa que passou por aqui. O Ale Cardoso passou aqui. Ele até fez um comentário legal. Ele colocou controle da causa antes de tratar do efeito. Diagnóstico correto antes de tocar na boca. E ele é um reabilitador. Sim, obrigado, Ale, pela participação, pelo comentário. Isso nos engrandece bastante. Saúde para ele, né? Que passou um perrengue aí de verdade. saúde. Muita saúde para você, Ale. Obrigado a todos pela presença. Espero que a gente tenha modificado a maneira de pensar, modificado um pouquinho que a gente modificou na sua prática clínica, no seu pensamento. Nós já estamos muito felizes, porque esse é o nosso propósito. O propósito da live realmente é incentivar vocês a uma odontologia digna, de respeito, com muita responsabilidade, porque a odontologia é maravilhosa, a odontologia é incrível. Se você está com um problema com a odontologia, saiba que o problema não está na odontologia, está como você está fazendo a odontologia. E tudo tem solução. E dessa forma, acompanhando lives, acompanhando a professora, acompanhando outros professores também que estão compartilhando,
é uma das soluções. Às vezes é um gatilho para que vocês realmente pensem diferente, né, Maria Luísa? E lembrar que vocês que estão aí na luta, né, da odontologia, do dia a dia, vocês não estão sozinhos, não. As dificuldades são as mesmas, cada um passando lá no seu cantinho. Muitas vezes a gente está mais isolado, acha que é só com a gente que acontece, os desafios, os erros, as dificuldades. Não é, não. Eles são inerentes ao exercício profissional. A gente tem realmente, nem tudo são flores, né? O dia é de muito trabalho, que cada um de nós tem essa consciência de que a gente tem muito a oferecer, que a gente tem muito que se dedicar, vem as dificuldades, mas se a gente tem certeza do propósito, da importância do cuidado, a gente vence e a gente sai inteiro do lado de lá. Né? Nós seguimos Exatamente. juntos e com muita alegria. Isso é muito legal você compartilhar. Eu também quero reforçar isso, que nós somos clínicos como vocês e sabemos os desafios de vocês, das dores, e passamos isso que vocês passam todos os dias. Mas sempre precisa ter em mente que nós temos soluções para tudo e nós vamos solucionar de alguma forma. E é como a Maria Luísa disse, nós estamos juntos. Eu digo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então vocês não estão na live aqui à toa. Com certeza vocês têm um propósito muito parecido com o nosso. E sigam em frente. Acredite na odontologia preventiva, acredite na odontologia de respeito e fazer o bem para o próximo, que com certeza o resultado naturalmente vai vir. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Isso Tá aí, bom? maravilhosa mensagem. Que Deus Muito abençoe você, obrigada Maria pelo Luísa. convite, que Muito nosso dia obrigado. seja assim maravilhoso como ele começou. Amém. Que Deus abençoe todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Ótimo dia de trabalho e ótima semana. Muito Um beijo para obrigada a vocês. todos. Obrigada, Mário. Beijo, Maria Luísa. Um Obrigado a você. beijo. Fica com Tchau. Deus. Tchau, tchau.